Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Eu quero tomar essa declaração de Tiago e, a partir dela, desenvolver uma pergunta, ou na verdade, a preparação para uma resposta a uma pergunta importante. Pergunta que eu quero estabelecer como tema da minha mensagem hoje: por que orar? Em primeiro lugar, ele fala de pessoas que não experimentam a intervenção divina porque não oram. Mas depois ele fala de um grupo que até ora, mas não recebe de Deus, porque apesar de pedir, que é a coisa certa para se receber de Deus, orar, eles fazem a coisa certa do jeito errado e não conseguem resultados. Ou seja, tanto por um motivo, não orar, como por outro, orar de forma errada, eles acabam não acessando a intervenção divina. Já foi popular na igreja o ditado: onde há muita oração, há muito poder. Uma clara referência ao poder de Deus. Mas onde há pouca oração, há pouco poder. Nem todo mundo concluía a terceira parte do ditado, que era óbvio: e onde não há oração, não há manifestação do poder de Deus. Então, eu sempre soube que a oração é uma chave de acesso para o sobrenatural. E se eu e você queremos viver as intervenções de Deus, nós precisamos entender a importância de uma vida de oração. Ele falou: se você quer ter mais experiência com Deus, em vez de estar me pedindo para orar por você, você que deveria estar desenvolvendo uma vida de oração. Porque diz, é lá na sua vida de oração que você vai ter as experiências que você está querendo alcançar comigo orando por você. Eu fiquei um pouco ofendido, achei ele rude e mal disposto, né? Sem vontade de abençoar os outros. Mas de alguma forma eu percebi, não completamente naquele momento, que aquele conselho estava carregado de toda a verdade que eu precisava. Se havia um lugar onde o sobrenatural seria acessado, era na minha vida de oração, e não apenas pedindo oração para os outros. Quando você lê o livro de Atos, a maior parte das experiências extraordinárias narradas tem um pano de fundo em comum, que é a vida de oração. No dia de Pentecostes, o que é que aquele povo estava fazendo no cenáculo? Atos 1,14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Então a experiência da visitação do Espírito Santo em Atos 2 foi gerada naquele ambiente de oração. Em Atos capítulo 3 nós temos um milagre de um paralítico sendo levantado na porta formosa do templo. A Bíblia diz que Pedro e João iam como de costume à hora da oração. Naquele desenvolvimento de uma vida de oração, eles começam a ver sinais e prodígios. Em Atos no capítulo 4, a Bíblia fala dos discípulos novamente sendo cheios do Espírito Santo. Mas não só eles, a Bíblia diz o lugar onde estavam reunidos tremeu. Você consegue imaginar uma reunião dessa? Onde o prédio, o ambiente que nós estamos todo é chacoalhado com o poder de Deus. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E você vai seguindo a narrativa bíblica. Um anjo de Deus aparece para Cornélio, Atos 10. O que Cornélio estava fazendo? Orando. O apóstolo Pedro tem uma visão no telhado, em paralelo ao que está acontecendo com Cornélio. O que é que Pedro estava fazendo em cima do telhado, enquanto preparava a comida? A Bíblia diz que Pedro subiu, né, ao eirado para orar. É por que orar? Porque a oração acaba se tornando essa porta de entrada para a manifestação do sobrenatural. Eu quero, antes de tentar trabalhar o conceito correto, eu quero trabalhar dois questionamentos que eu particularmente me fiz muitas vezes e já vi muita gente, né, fazer o mesmo tipo de indagação e pergunta. Em primeiro lugar, eu quero trabalhar a ideia de que a oração não é meramente informativa. Ela não tem o propósito de comunicar a Deus uma necessidade. O Deus onisciente, que conhece tudo, o Deus presciente, que conhece as coisas antes de acontecerem, não precisa ser informado sobre um problema. Então, a oração não cumpre um papel de informar Deus sobre uma necessidade, uma vez que Ele já sabe de tudo. O segundo questionamento diz respeito à vontade de Deus. Muita gente me pergunta, mas Deus não faz o que quer, quando quer, como quer, do jeito que quer, uma vez que Ele é soberano? Eu digo para as pessoas, não confunda soberania com unilateralidade. Deus não age sozinho. Ele chama o tempo todo o homem para um lugar de interação. E Ele só faz isso porque Ele quis. Ele decidiu ser soberano do jeito dele. De vez em quando eu vejo gente dizendo que se Deus depende do homem para fazer alguma coisa, Ele não é soberano.
Eu digo, se ele precisar estar reduzido ao seu conceito de soberania, é que ele não é soberano. Ele é soberano do jeito que ele quer. Se ele decidiu agir assim, se ele decidiu revelar na sua palavra que as coisas funcionam assim, elas são assim, ponto final. Mas, estritamente, quando você pensa, se Deus faz o que quer, como quer, do jeito que quer, então por que nós vamos orar? Ele já vai fazer o que faria, independente de eu orar. Ele não vai fazer nada porque eu orei. Então, por que ele me mandaria? Não apenas deixaria a porta aberta, mas me mandaria orar para que ele faça o que ele já ia fazer, independente da minha oração? Se nós não entendemos essas questões, provavelmente a nossa vida de oração não vai ser provocada ao nível de resposta que eu e você precisamos que ela seja. Então, há algumas verdades nas quais eu quero trabalhar, e eu vou mexer primeiro nesses dois conceitos, para só depois responder por que orar. Então, uma das coisas que eu e você precisamos levar em consideração é que o reino de Deus, como um todo, suas verdades, seus princípios, não deveriam sofrer o que muitas vezes nós fazemos, que é uma leitura emocional. Um dia eu perguntei para alguém, por que é que você ora a Deus? Ela falou, eu oro a Deus porque Deus pode fazer qualquer coisa. Eu falei, mas o fato dele poder não significa que ele vai fazer. Uma pessoa rica pode dar muito dinheiro para uma pessoa pobre, em necessidade. Mas o fato de que ele pode não significa que ele vá fazer, a menos que ele queira. Eu falei, então apenas acreditar que Deus pode não leva a mim e a você, provavelmente, a nenhum lugar prático, a menos que a gente entenda que ele queira. Então a oração, ela precisa nos levar além do entendimento de que Deus pode agir. Nós precisamos compreender que o Deus que nos mandou orar tem prazer em responder orações e decidiu usar essa forma para que ele pudesse se mover e realizar coisas extraordinárias na terra. Quando eu e você entendemos por que orar, nós vamos entender que Deus nos chamou a esse lugar de oração, porque nossas orações são parte fundamental do processo para que o sobrenatural se manifeste na terra. E aí nós começamos a entender que o Deus que nos chamou a orar não apenas pode, mas Ele quer responder, e isso já faz toda a diferença. Algumas coisas que eu e você precisamos entender é que o reino de Deus, em tudo, na sua expressão, é baseado, é constituído de leis que o próprio Deus estabeleceu. Tratam-se de leis espirituais. Essas leis regem, assim como Deus criou leis físicas que regem a natureza. A lei da gravidade é uma delas, e mantém todas as coisas no seu devido funcionamento. O reino espiritual tem leis que o Criador estabeleceu, e nós precisamos entendê-las para que a gente possa se mover de forma adequada dentro do reino de Deus, não com mero conceito emocional, mas com consciência, com revelação bíblica. Então, a primeira questão é que nós precisamos jogar fora dessa equação a ideia de que oração é informativa. Se Deus faz o que quer, quando quer, só do jeito que quer, como se Ele agisse de forma unilateral, qual o sentido de orar? Como eu disse antes, Ele já vai fazer o que Ele quer, independente da gente pedir ou não. E se a gente pedir alguma coisa que Ele não quer, Ele também não vai mudar o que quer porque a gente pediu. Então qual o sentido de orar? Não só qual é o sentido de orar, qual o sentido de Deus nos mandar orar? A Bíblia traz afirmações recorrentes de que Deus ouve o clamor dos homens. Ao que diz Josué, capítulo 10, versículo 14, quando se refere ao dia em que, naquela batalha para ajudar os gibeonitas contra os cananeus, a Bíblia diz que Josué orou e Deus faz parar o sol. O dia se estendeu para que eles tivessem mais luz natural para poder vencer e exterminar completamente o inimigo. Olha o que a Bíblia diz, Josué 10, 14. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. É lógico que Josué está orando dentro do escopo da vontade revelada de Deus. Deus disse, vocês vão avançar, vocês vão conquistar a terra, nenhum inimigo vai resisti-lo durante todos os seus dias, eu vou lutar por vocês. Então ele se posiciona e diz, está do nosso lado, precisamos de mais luz do dia, não queremos que o Senhor lute em nosso lugar, mas já que o Senhor luta por nós conosco, nos dê mais luz, nos deixe exterminar todo mundo. E um milagre sem precedentes aconteceu. A Bíblia diz, não houve dia como esse, nem antes nem depois. Como por exemplo, João 16, 23 e 24, Jesus diz, naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ele não está falando mero e simplesmente Deus fazer apenas o que quer.
Mas ele está sinalizando que eu e você podemos alcançar de Deus algumas coisas que nós queremos, porque nos posicionamos para pedir. E Tiago diz, alguns não estão alcançando, é porque não pedem. Outros até estão pedindo, mas não chegam lá, porque pedem mal. Estão fazendo a coisa certa do jeito errado. Mas o que a Bíblia está mostrando é que se eu e você fizermos a coisa certa do jeito certo, nós podemos ver a ação de Deus e o sobrenatural invadindo as nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Se a vontade de Deus se estabelece na terra sem oração, por que é que ele mandou a gente orar para a vontade dele ser feita? Nós estamos falando de uma simples encenação? Ou existe alguma relação entre orar e a vontade de Deus poder ser executada, poder se manifestar? Eu particularmente acredito na segunda opção e não na primeira. Uma outra coisa que nós não podemos deixar fora da equação é que orar alinhado com a vontade de Deus é garantia de resposta. 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15 diz o seguinte: essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então ele diz, se oramos segundo a sua vontade, somos ouvidos. Se somos ouvidos, certeza que vamos alcançar o que é que nós estamos pedindo. Então a oração que é feita segundo a vontade de Deus é um tiro certeiro. Pastor, como podemos saber a vontade de Deus ao orarmos? Em primeiro lugar, o que Deus já revelou na Escritura. O que Deus já revelou na palavra. Em segundo lugar, eu e você podemos lidar com questões que são de ordem personalizada. Não são detalhes que estão nas Escrituras. Eu sempre tenho dito que oração não é só o meio através do qual eu e você conseguimos de Deus o que a gente quer. Isso é uma parte da oração, mas não é a verdade completa. Porque a oração também deveria ser em contrapartida do meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. A oração também deve compor na nossa vida um ambiente de rendição e de sujeição à vontade de Deus. Nossas orações têm um poder extraordinário dentro do escopo da vontade de Deus. Ou seja, orações fora da vontade de Deus não serão atendidas. Por outro lado, me parece muito claro também na Escritura que a vontade de Deus, sem as nossas orações, também não será executada. Então, qual seria a razão pela qual Deus nos chama a orar pelo cumprimento da sua vontade? E não estou falando só de Mateus capítulo 6, venha teu reino, seja feita a sua vontade. Pergunta, por que é que Deus quer que a gente ore por todo mundo? O apóstolo continua, inspirado pelo Espírito, e diz, ora em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Isso aqui não é só privilégio, é responsabilidade da igreja orar pelos governantes. O texto diz, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Quantos acreditam que Deus quer que a gente tenha uma vida mansa e tranquila? Mas Ele está dizendo, ore pelos reis e governantes, para que vocês possam ter isso. Em outras palavras, Ele está dizendo, você não vai ter isso apenas porque eu quero. Você vai ter isso se você orar. Porque se você orar, eu vou poder fazer o que eu quero. Se você não orar, não vou poder fazer o que eu quero. Mas se Deus deseja, a vontade dele, salvar todo mundo, por que é que eu tenho que orar? Pois é. O tempo todo é o que a Bíblia nos mostra, que a vontade de Deus, sem oração, não será executada. Por outro lado, a oração fora da vontade de Deus também não será atendida. Mas existe uma combinação entre oração e vontade de Deus que se torna uma química explosiva. E aí nós voltamos à pergunta do início. Por quê? Por que a oração é tão importante e necessária? E acredito que para a gente poder responder isso, nós precisamos de uma visão panorâmica, abrangente, maior. E precisamos olhar ao longo das Escrituras qual é o propósito de Deus desde o início com o homem em relação à terra. Alguém diz com muita propriedade que para entender o propósito você tem que voltar no início. Quando questionaram Jesus a respeito de divórcio e casamento, Jesus disse, nunca lestes que desde o princípio Deus os fez homem e mulher e disse, deixará o homem seu pai e sua mãe, né? Se unirá a sua esposa, os dois terão a sua carne. Jesus vai lá no primeiro casal para estabelecer o padrão e o propósito de Deus para o casamento. Porque voltar à origem muitas vezes nos ajuda a entender o propósito. E quando falamos a respeito disso, quando você olha para a criação, lá em Gênesis, no capítulo 1, qual foi a declaração de Deus a respeito do homem? Ele diz em Gênesis 1, 26, Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
tenha ele domínio. Deus depois, o verso 27 diz assim: Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O verso 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Aqui ele está falando da terra. Daí ele diz: tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Como é que a Bíblia se refere a esse mesmo episódio? No Salmo 8, dos versos 4 a 8, a Bíblia diz: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Aí ele afirma nos versos 7 e 8: ovelhas, bois, todos, também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Deus não estava dando domínio só sobre os animais, sobre toda a terra, sobre toda a criação, sobre tudo que Deus fez. O homem é chamado de a coroa da criação, não apenas porque é feito no final, mas a Bíblia diz: Deus o coroa de glória e de honra. Ele foi feito um pouco menor do que Deus, a imagem e semelhança de Deus. E aí Deus diz: tudo isso que eu criei, estou entregando a você. Você sujeita, você governa. Eu diria que a razão pela qual eu e você precisamos orar é uma questão de legalidade. Eu diria que é uma questão de jurisdição. Deus, ao criar o ser humano, diz: toda a terra criada está entregue ao seu governo e à sua autoridade. Você manda nisso aqui. E basicamente o próprio Deus que empoderou o homem para governar sobre a terra diz: para que eu possa agir, eu não passo por cima da autoridade que eu lhe concedi. Você precisa me solicitar formalmente para que eu possa interferir. O Salmo 115, 16 resume isso dizendo: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a deu aos filhos dos homens. Por que é que Jesus nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus? Porque na jurisdição dele, a vontade dele se estabelece sem restrição. Mas para que ela possa se estabelecer aqui, eu e você temos que clamar. Essa é a razão pela qual a vontade de Deus sem oração não se cumpre, e também pela qual a oração fora da vontade de Deus não atrai a intervenção dele. Mas é a razão pela qual a combinação das duas coisas é uma química explosiva. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz que Jesus, quando está sendo tentado pelo diabo, num dos momentos, o diabo lhe mostrou todos os reinos, as glórias do mundo, e diz para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo diz assim para Jesus: porque me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Jesus não olha para o diabo e diz: mentiroso, nada disso é teu. Até porque se fosse mentira, não seria uma tentação. Jesus nem questiona o que o diabo está dizendo, se ele tem o poder de entregar ou não. Ele apenas diz: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. E Jesus sabia muito bem que ele veio para tomar tudo aquilo de volta como Redentor, sem precisar se curvar diante do diabo, sabendo que quem vai se curvar diante dele é o próprio Satanás. Mas tirando o mérito do que faria, nós precisamos entender. Agora, se o diabo está dizendo: me foi entregue, eu dou a quem quiser, a pergunta é: quem entregou? Foi Deus? Não. Deus entregou tudo isso na mão do homem. Quem que pôs na mão de Satanás? O homem. 2 de Pedro 2,19 diz que quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. Quando o homem peca, tudo aquilo que Deus lhe confiou, toda a sua autoridade automaticamente é transferida. Ainda que Jesus tenha vindo para resgatar, e a obra da redenção não se limita aos homens, envolve toda a terra e toda a criação, porque tudo foi afetado com o pecado. Ainda que Jesus tenha vindo para restaurar a autoridade do homem, nós voltamos a uma posição semelhante ao que era antes da queda. O homem tem autoridade e ele precisa reivindicar uma intervenção dos céus, para que os céus possam entrar no lugar da jurisdição ou da legalidade humana. Que alguns pedem, não recebem porque pedem mal. Qual a definição de pedir mal? Em primeiro lugar, ele fala de alguns que querem apenas esbanjar nos seus próprios deleites. Ou seja, eles não estão sintonizados com a vontade de Deus. E não é porque para Deus agir na terra, ele precisa da solicitação do homem, que o homem aqui na terra manda Deus fazer o que ele quer e não o que Deus quer. Então nós precisamos entender esse outro lado. Segundo, uma das definições de uma oração bem-sucedida
Está lá em Tiago capítulo 1. Ele começa falando de sabedoria e termina falando de toda e qualquer outra coisa. Ele diz, tem algum de vós falta de sabedoria? Tiago 1,5. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Eu amo essa frase. Deus dá de forma generosa, liberal. Mas ele diz, peça porém com fé, não duvidando. Ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Ele diz, não pense tal homem, o que duvida, que receberá do Senhor coisa alguma. Então aqui nós temos um outro elemento. Se qualquer petição funcionasse, todo mundo estava sendo atendido em toda e qualquer coisa. Mas porque a oração ela precisa não só estar alinhada à vontade de Deus, mas ser feita com fé, é que muita gente no processo acaba tendo orações sem resultado, sem nenhuma efetividade. Porque a necessidade de fé, Deus determinou, o justo viverá da sua fé. Tudo que eu e você vamos receber de Deus estão nos depósitos da graça. Como que a graça é acessada? Romanos 5,2 diz, pela fé nós temos acesso à graça. Então eu e você precisamos entender a importância da fé. E aqui de novo, para que a gente entenda como fazer bem o que deve ser feito, nós voltamos na importância da palavra de Deus. Porque orar a própria palavra. Porque a fé vem por ouvir a palavra. A palavra de Deus não sinaliza só a vontade de Deus e o que Ele quer fazer, mas a revelação da sua vontade nos inspira fé, nos inspira confiança e a convicção de que Ele fará aquilo que Ele já disse que faria. Então nós nos posicionamos em cima da palavra. A razão pela qual Saul foi substituído por Davi é porque, como indivíduo, Saul falhou e o plano coletivo de Deus para a nação não poderia falhar. Nós voltamos agora no erro histórico da igreja romana de criar outros mediadores além de Cristo. Nenhum de nós é ouvido nos céus por mérito. Eu e você usamos o nome de Jesus porque é por causa dele que nós temos acesso. É pelo sangue de Jesus que eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. É por isso que nós usamos o nome dele, o que ele fez por nós, ponto final. Mas Deus está dizendo ainda que Moisés e Samuel, o que Deus está dizendo, não é que esses homens eram melhores do que outros. É que eles entenderam e usaram o que Deus disponibilizou para todos, de uma forma como a maioria não entendeu e não usou. A Bíblia diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não batalhamos fisicamente. A Bíblia diz, nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, dependendo da versão, as hostes espirituais da maldade. Há toda uma hierarquia no plano espiritual. E nós vemos que os demônios também têm questões territoriais e que existem príncipes, por isso são chamados de principados sobrenaturais. A pergunta é, se Daniel parasse de orar no segundo dia dizendo, acho que esse negócio não está funcionando, qual teria sido o custo dessa guerra, dessa batalha? Se eu e você como igreja assumimos uma atitude permanente de negligência na oração, qual será o destino da igreja dos nossos dias? Qual será o curso do estabelecimento ou não do reino de Deus na terra? Uma pergunta que frequentemente não nos fazemos. Porque muitas vezes nós achamos que orar é um privilégio quando se trata de alcançar benefícios pessoais. Mas nós não entendemos que se trata de uma responsabilidade quando falamos a respeito de estabelecer o reino de Deus. Eu e você precisamos orar pelo crescimento da igreja, por salvação de almas. Eu e você precisamos orar por gente sendo cheia do Espírito Santo, por famílias sendo restauradas, por manifestações de sinais da parte de Deus. Um dia desse alguém falou, pastor, por que é que nós não estamos tendo tanto milagre? Eu falei, não estou nem comparando com a igreja de Atos. Quem serve a Deus há mais tempo, lembra disso, a década de 90, nós tivemos um mover de curas, sinais, milagres, maravilhas, enchendo o Brasil. Foi um negócio extraordinário. Aí o cara falou, nós não estamos vivendo mais isso hoje. Eu falei, sim, mas se você já era crente na década de 90, você deve se lembrar que nós tivemos um despertamento à oração e jejum na década de 90, como talvez nunca houve antes. E não é coincidência que os sinais e prodígios tenham invadido a igreja justamente na hora onde ela mais estava orando para que o poder de Deus se manifestasse. Eu falei, olha para a igreja do livro de Atos, Atos 4. Antes de tremer o lugar onde eles estão reunidos, eles estão orando dizendo, Senhor, concede que anunciemos a Tua palavra com toda intrepidez, enquanto o Senhor estende a mão para operar sinais, milagres, prodígios, por intermédio do nome do Teu santo servo Jesus. Enquanto eles oravam por sinais, eles viviam sinais. Agora nós somos parte de uma igreja acomodada, que mal é mal, ora só olhando para o próprio umbigo, mas está esperando que o reino de Deus se expanda com poder. Gente, se nós queremos ver o sobrenatural, não tem outro caminho.
Nós vamos ter que resgatar a arte perdida da oração, do jejum, voltar a andar em fé, ter um posicionamento diante de Deus, porque à medida que fazemos isso, não estamos vivendo só um privilégio, nós estamos cumprindo com uma responsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. No último jejum que fiz, em algum momento do início do jejum, eu sempre digo que você descobre que o centro de gravidade da terra puxa para baixo, mas do reino de Deus puxa para cima. As coisas materiais perdem importância. Aí alguém diz, coincidência. Eu falo, é interessante como acontece coincidência na vida de quem ora e jejum. De vez em quando eu falo para um ateu, curta a sua incredulidade, que eu curto minha fé, né? Você vai chamar de coincidência, mas essas coincidências só acontecem com a gente, com vocês não tem. É um privilégio viver o sobrenatural, mas quando você começa, além do que Deus pode fazer por você no âmbito pessoal, abraçar a responsabilidade de trazer o reino de Deus para a terra, entender que Deus nos deu o privilégio de cooperar com Ele, você vai entender por que orar. Não é mera formalidade ou burocracia dos céus, quando Deus estabelece esse padrão de legalidade, de que Ele precisa de intervenção, de um clamor nosso para poder intervir, mas significa um privilégio, onde Ele está dizendo, eu quero que vocês sejam meus cooperadores, e que a gente trabalhe juntos, e ser chamado para esse nível de parceria, com alguém como Deus, tem que ser entendido como um baita de um privilégio. Isso torna suave a definição da responsabilidade, porque é muito pesada a definição do privilégio. Meu Deus, a Tua palavra foi anunciada e a nossa oração não é apenas por entendimento e aplicação personalizada. É que aquilo que o Senhor começou, está começando nesse momento, não pare no final dessa reunião. Nós oramos que junto com a verdade comunicada venha despertamento, venha Teu sopro de vida, venha uma mobilização no coração de cada um dos Teus filhos e filhas, para render-se ao Teu chamado, não um convite, mas uma convocação, para que possamos nos doar mais à oração, ao jejum, à interação contigo, para o estabelecimento do Teu reino. Nós queremos ver mais do sobrenatural. Nós clamamos que o poder celestial se manifeste, que a Tua glória possa de fato ser derramada, invadir a terra, que a terra se encha da Tua glória como as águas cobrem o mar. E que nós possamos, ó Deus, cooperar contigo dia a dia nesse processo. Desperta-nos não apenas para um entendimento melhor, mais profundo, mas para esse despertamento, para esse lugar de correspondência contigo. Permita-nos vivenciar experiências novas e maiores, crescer de uma forma prática, no entendimento, na escola da oração, debaixo da liderança do Teu Espírito, que é chamado nas Escrituras de o Espírito de súplicas. Pai, nós clamamos por um agir poderoso do Teu Espírito, nas nossas vidas como indivíduos, na nossa vida como igreja, como corpo. Que o Espírito Santo venha turbinar a nossa vida de oração, com uma nova perspectiva, com um novo entendimento, um novo despertamento. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito nos leve a essa escola de oração, a esse ambiente onde aprendemos por meio da compreensão da Tua palavra, mas também de forma prática, vivenciando intervenções e manifestações dos céus, que nos provoquem a nos dedicar cada vez mais, de forma progressiva, a uma vida de oração. Nós suplicamos em nome de Jesus. Nós clamamos pela restauração, pela restituição do sobrenatural na vida da igreja, nas nossas vidas, como indivíduos, nas nossas casas. Queremos viver mais das Tuas intervenções. E oramos que isso não apenas supra necessidades pessoais, que o Senhor nos use como uma espécie de vitrine, que o Seu nome seja glorificado e exaltado, que a fé de outros seja provocada e inspirada. Nós clamamos em nome de Jesus. O Senhor, se referindo à Sua igreja, diz que ela seria chamada casa de oração. Nós queremos cumprir esse papel. Suplicamos graça e favor do Senhor, bem como o Teu toque, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Jesus.